agradecendo a Deus, mais uma vez, a oportunidade de trabalho. Porque quando nós estudamos, como todos os outros oradores fazem essa assertiva. Quem é o maior beneficiado? Somos nós que penetramos naquele estudo com mais rigor, procuramos entendê-lo melhor. Se não o entendemos, a gente procura lê-lo outra vez. E o nosso evangelho, ele traz para a gente a compreensão de muitas passagens da vida de Jesus, porque às vezes elas ficam truncadas na Bíblia, né? Porque a Bíblia sofreu várias traduções. Você sabe, mais ou menos, acho que foram mais 100 e poucas, né? 100 e poucas traduções. E aí, quando os tradutores vão fazer as traduções, usa um pouquinho da sua subjetividade, do seu entendimento. Porque a língua original, de quando foi escrita a Bíblia, era uma, mas foi traduzida pelo hebraico, pelo grego, várias outras. Então, cada um, quando traduziu, deu um pouco da sua subjetividade, que é a sua opinião, de acordo com o entendimento que ele tinha da época, né? Então, às vezes a gente lê, quem vai mais profundamente, fica meio confuso, tem algumas antíteses, que são coisas opostas, que a gente tem aquela dificuldade de fazer a ligação, até de entender. Ué, como é que faz isso, né? Aquela passagem, um exemplo do camelo, passar no fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino do céu. Ué, como é que o camelo vai passar no fundo de uma agulha? Então, algumas coisas ficam realmente meio confusas. E aí o evangelho, na medida do possível também, né, de acordo com as instruções dos espíritos, que labutavam também, eles procuram tirar as nossas dúvidas, as dúvidas que nós temos, porque não podemos ter uma fé cega, né? Nós temos que estudar as coisas que a gente lê e entender, não é seguir piamente, porque o fulano disse, eu vou acreditar. Então a gente também tem que usar o nosso lado de raciocínio, o nosso lado lógico, para a gente não ficar com algumas impressões evangélicas erradas. Precisamos estudar. Por isso que a gente tem que estudar, para a gente procurar entender as coisas que a gente não está entendendo, né? Então não podemos parar de entender, porque às vezes quando a gente lê alguma coisa na primeira vez, a gente entende de um jeito, quando a gente já vai ler da segunda vez, já entende um pouco melhor, e assim as coisas vão se tornando mais lógicas para o nosso entendimento. Então, nesse capítulo aqui, porque o que o Evangelho faz? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele procura explicar as passagens bíblicas, né? Porque não é só ler a Bíblia. Eu acho, em alguns momentos, a Bíblia muito confusa. Ela não deixa claro. Então, aqui, o Evangelho procura explicar o que Jesus quis dizer quando ele fazia as suas pregações. E há coisas que até hoje, para nós que estudamos, temos ainda algumas dificuldades, porque parece coisas paradoxais, parece coisas antagônicas, que são coisas contrárias, né? O antagonismo. E aí a gente tem que procurar entender para facilitar o nosso entendimento. Então, nesse capítulo, e esse capítulo eu achei interessante, porque é um capítulo que, de um certo momento, ele traz ideias antagônicas. O próprio Espírito aqui comenta por que ele traz essa ideia. É o capítulo 18 e tem 15, Instruções dos Espíritos. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para começar a conversar com vocês. Aproximando-se deles, seus discípulos de Jesus, lhe disseram: por que lhe falas por parábolas?
Respondendo, disse Jesus: é porque a vós outros, os discípulos, foi dado conhecer o mistério dos reinos de Deus, dos céus, e os reinos do céu. Ao passo que a eles, aos outros, que não eram os apóstolos, isso não foi dado, porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ficará em abundância. E aquele, entretanto, que não tem, mesmo que não tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios do reino de Deus, se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Mateus, versículo 13, 10 a 14. Capítulo 13, versículo de 10 a 14. Então, vejam bem, vamos tentar entender essa primeira parte. Por que Jesus falava por parábolas? Parábolas eram histórias, historietas, de fácil compreensão. Assim como o professor, às vezes, está numa aula para jardim, que é a classe neomaternal, mas o jardim é a faixa etária de 5 e 4 anos. Então, o professor de jardim, ele não pode falar uma linguagem muito rebuscada para aquela criança, porque ela não tem abstração ainda, ela não tem a maturidade emocional para poder entender o que está sendo dado, né? O professor vai ter que ter uma linguagem adequada àquela faixa etária. Então, quando Jesus fazia suas pregações, ele contava histórias, parábolas. Por quê? Porque ele disse para os seus discípulos: vocês têm um entendimento, porque eles eram ligados, eram espíritos que vieram com aquela missão, foram preparados no plano espiritual para receber a palavra de Jesus e ajudar a pregar. Então, eram espíritos que já vinham com uma certa bagagem espiritual. Foram preparados, certo? Mas aqueles outros, como a gente chama, de povão, né, as pessoas simples, ignorantes no sentido de não conhecerem a palavra de Jesus, teriam dificuldade de compreendê-las. Então, como Jesus queria atingir a todos, nós sabemos que ele não fazia distinção. Como é que ele falava? Ele falava por parábolas, contando histórias, porque era mais fácil para o entendimento deles. Ele queria determinar. Então, se ele falasse abstratamente, o que aconteceria? Ninguém iria entender. E a missão dele qual era? Pregar para todos. Os apóstolos estavam ali apostos. Tinham as suas conversas, as suas pregações à parte, mas já traziam do plano espiritual, já traziam a sua bagagem. Enquanto aquelas pessoas mais simples ainda não estavam devidamente preparadas para entender as palavras do mestre. Então, o mestre, né? O que o mestre fazia? Ele se chegava até eles através das parábolas. E aí, eles conseguiam entender o que ele queria passar para eles, né? Porque se ele não usasse desse artifício, ficaria palavras, palavras, palavras. E quantas vezes a gente já foi, às vezes, até nós, educadores, às vezes a gente vai a certas palestras, não espírita, mas palestras de estudo. A pessoa usa uma linguagem muito difícil que não consegue ser entendida pela plateia, né? Todo mundo, aquele orador tem um grau de conhecimento intelectual muito grande.
mas ele não conseguiu atingir a todas as pessoas, porque muitas vezes falou assim, não, ele fala bem, mas eu não consegui entender o que ele quis dizer. Isso não acontece? Acontece. Então, esse uso de parábolas realmente tinha um objetivo de Jesus, era para atingir a todos, que a palavra dele fosse compreendida por aqueles que estavam naquele momento nas suas pregações, não é? Ele contava suas histórias e todos sabiam o que ele queria. E assim a gente faz também com as crianças menores. A gente que trabalhou na evangelização sabe que quando a gente quer pregar certas coisas, a gente não chega na frente de uma criança pequena e vai falar de coisa, não, de respeito. Então a gente vai através de quê? De historinhas, para a criança penetrar no âmago da questão e conseguir entender aquilo que a gente quer ensinar, aquela noção que a gente está passando para ela. Então, por isso, a gente usa essa estratégia de passar para essas crianças e os ensinamentos de acordo com a capacidade que elas tinham de compreensão. Aí no outro item, já no 14, ele já fala: tende cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes usado para servir, para medir os outros. E ainda vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á o que não tem. Até o que se lhe tem, tirará. Aí ficou meio confuso. Então, o que ele diz aqui? Para a gente ter cuidado com as nossas opiniões, né? Nós devemos raciocinar, não podemos ter uma fé cega, porque foi o fulano, foi o padre tal, foi o pastor tal, foi o dirigente tal do centro espírita, que a gente tem que ficar com os antolhos, a gente tem que raciocinar. Nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus? Mas isso aí, mas eu achei meio estranho, mas como ele é o dirigente do meu templo religioso, eu tenho que seguir o que ele fala. Não, nós temos que raciocinar, né? Nós temos que ter uma fé raciocinada. Não podemos ser cegos que não usemos a nossa capacidade de raciocínio em qualquer religião que nós tenhamos, né? Temos que ter o sentido lógico, coerente das coisas que nos são ensinadas, né? Nós temos, é isso que ele quer falar aqui. Cuidado, porque ele diz assim: vos julgarão se nós errarmos, praticarmos coisas erradas que firam os outros, que magoem os nossos irmãos, nós seremos julgados, como ele diz aqui, na mesma medida. E esses ensinamentos do Evangelho são tirados da Bíblia, né? São tirados da Bíblia. Então, são ensinamentos bíblicos. Então, aqui, como eu já disse no início, o Evangelho ele faz um estudo mais profundo para a gente poder entender tudo que Jesus passou para nós, né? Já no outro item, aqui é que entra o grande paradoxo, que é difícil para a nossa compreensão. Dar-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que se vos são, por vezes, afigurados como paradoxais. Ou seja, então eu vou dar mais para quem tem mais e vou tirar de quem tem menos? Está certo? Aí ele diz, isso está parecendo um paradoxo, está parecendo uma coisa que não tem muita lógica, uma coisa que não tem muita coerência. Né? O que ele quis dizer com isso? Que aquele que já tem os ensinamentos de Jesus no seu coração, na sua essência,
ele vai continuar progredindo. Agora, aquele que é leigo, que não sabe nada, que não tá voltado para a sua religiosidade, ele não vai conseguir entender as palavras do mestre. Ele vai ter dificuldade, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Por quê? Porque quem realmente segue ou procura, não vamos dizer que nós seguimos, somos imperfeitos, né? Estamos aqui no mundo de provas, expiações, passando para a regeneração, mas nós que procuramos aprender um pouquinho dos ensinamentos espíritas, nós sabemos que o nosso objetivo maior é a nossa evolução, enquanto espíritos imortais que somos, procurando, através de cada encarnação, procurando nos melhorarmos, nos tornar pessoas cada vez melhores. Perfeita não vamos chegar nunca, mas focada na prática do bem, na caridade, no amor ao próximo. Se temos já a maturidade suficiente de reconhecermos os nossos defeitos, procurar amenizá-los, ou, se puder, apagá-los de vez, se conseguirmos, né? Então, isso parece um paradoxo, que é uma figura até de linguagem da língua portuguesa. O que é o paradoxo? É coisas antagônicas, coisas opostas. Ué, como é que ele diz que vai dar para quem não tem não dá nada? Poxa, ele está sendo injusto, então ele não é Deus. Como é que Deus não vai dar nada para quem não tem nada, só vai dar para quem tem? Não fica um pouco confuso? Fica. Só que se nós mergulharmos no âmago da questão, nós vamos entender que aquele que já procura, pelo esforço próprio, pela sua força de vontade, tornar-se uma pessoa melhor, ela vai, aos poucos, galgando degraus para sua evolução. Agora, aquela que fica ouvindo e não procura assimilar os ensinamentos, ela fica parada. Aí entra a analogia com o que nós aprendemos na doutrina. O espírito não retroage, ele não anda para trás, né? Ele fica parado. E a tendência, pela lógica natural das coisas, a tendência é a evolução, né? Cada vez procurar se corrigir, tirar seus erros, tornar-se uma pessoa melhor, para chegarmos naquela escala que o Livro dos Espíritos tão bem nos mostra. E aí? Aquele que ainda não está preparado, quando ele ouve as palavras do Senhor, em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer religião, ele não consegue assimilar. Porque não há uma predisposição interna dele, não há uma receptividade em receber aquilo tudo que está sendo dado para ele, passado. Então, quantas vezes no nosso caminho, na nossa casa, que é o nosso exemplo maior, nós estamos cercados de filhos, primos, irmãos, irmãs, de pessoas que são problemáticas, toda a família, né? Aí nós temos o hábito de julgar. Mas a gente nota que há sempre alguém disposto a fazer aquela criatura crescer. E geralmente são as mães, né? São as mães que procuram ajudar seus filhos. Mas ele ou ela não está receptivo para receber aquele auxílio. Por quê? Porque no seu coração ainda não entrou devidamente os ensinamentos de Jesus. Falta a ele também aquela predisposição em mudar.
em se tornar uma pessoa melhor. Ele não aceita. Ele quer ficar naquela estagnação. Por quê? Porque toda mudança nossa implica em mudança de comportamento, não é? Isso até a psicologia tem uma definição, não me lembro qual, mas eu lembro quando eu estudei, que toda a psicologia fala que quando a aprendizagem é uma mudança, acho que a aprendizagem, quando eles definem, é uma mudança de comportamento. E para nós mudarmos, é muito difícil. Porque se eu tenho certos comportamentos, mas para eu me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que deixar certos hábitos, vícios que eu tenho. Isso vai dar muito trabalho. Aí a gente volta na moda agora. Eu não quero sair da minha zona de conforto. É muito mais fácil eu ficar do jeito que eu estou do que eu mudar. Porque se eu mudar, eu vou ter que dar uma guinada na minha vida. Eu vou ter que deixar certas coisas. E é difícil mudar, gente. Não é fácil, né? A gente mudar certos hábitos que nós trazemos conosco, não é fácil, não. Então, é muito mais fácil eu permanecer do jeito que eu sou do que mudar. Eu vou sair da minha... Muito usada agora. Vou sair da minha zona de conforto, não é? É muito mais fácil eu permanecer como eu sou, porque para eu mudar vai dar muito trabalho. Então é melhor eu ficar como eu estou. E não é só o trabalho. Eu vou ter coragem de enfrentar as pessoas que estão ao meu redor. E mas o fulano, eu me preocupo com o que o outro vai falar de mim. Pô, eu sou assim, se eu fizer isso, fulano vai dizer que agora eu sou muito boazinha, que agora eu estou chata, que agora eu estou ranzinza. Então, para mim, é melhor eu ficar como eu sou, porque dá trabalho mudar. Agora, se nós temos dentro do nosso coração aquele desejo sincero de nos tornarmos pessoas melhores, a gente muda, a gente deixa certas coisas. Então, quando eu era menor, era assim, adolescente, né? A gente cria muitos preconceitos. Cria mesmo. Mas com o tempo, com as palestras espíritas, palestra do Divaldo, eu estou vendo muito essa Mayara Card, não sei se vocês já viram no Facebook, espetacular. A gente vai reaprendendo, a gente vai mudando de opinião. Antigamente, um assunto comum, né? Antigamente, gente, todo mundo, né? Falta de conhecimento, todo mundo condenava muito o homossexualismo, né? Era um assunto que era um tabu, não se podia falar dentro de uma casa espírita. Alguns templos não permitiam a entrada de homossexuais, mas com o tempo as coisas, a própria mídia, né? Erroneamente, porque é isso, é a Rede Globo que faz. Não. E a gente agora tem assistido a várias palestras, né? E de espíritos que, quando chegam ao plano espiritual, não é perguntado a eles a sua opção sexual. Ali vai ser visto, ponderado, a sua missão como espírito imortal. Entenderam? Então, o preconceito parte de nós, que somos imperfeitos. Aquelas criaturas são seres humanos como nós. E o que eu já observei é que alguns são pessoas extremamente sensíveis, né? E nós temos vários exemplos conhecidos nossos, nós tivemos aquelas pessoas fantásticas. Por que eu vou atirar a primeira pedra? Porque a opção sexual dele não é a do parâmetro da sociedade, entende? Então, pouco a pouco, a doutrina, vi uma palestra do Chico Xavier, via do Divaldo, né? A gente fica às vezes no celular
Então, a gente vai assimilando os ensinamentos que são dados. Não podemos ter preconceitos. Hoje, o que eu estava até falando aí, um rapaz que não deixaram entrar no elevador porque era negro. Então, até hoje, ainda existe isso. A gente está vendo que agora a mídia, os prédios têm câmeras, tudo. As pessoas são presas, já foi criada uma lei, né? Discriminação racial, mas ainda encontramos irmãos que ainda trazem consigo essa marca negativa do preconceito racial. Diante de tudo que está acontecendo, eles ainda carregam dentro de si essa mácula negativa que não considera as pessoas negras como irmãos nossos. São pessoas iguais a gente. Qual é a diferença? Nenhuma. Né? Então, precisamos ainda caminhar, precisamos ainda evoluir para que possamos nos tornar cada vez mais pessoas melhores. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso foco. Né? E aí, vamos mais adiante. E aí, aquele que recebeu pouco, ele pode receber muito? Claro que pode. Deus dá a todos o caminho da evolução. Basta o seu esforço, a sua vontade, a sua determinação em ser uma pessoa, em se tornar uma pessoa melhor. Não é? E aí ele conta a história. Ele conta a história, até no outro capítulo, mas me veio agora à mente, de dois fazendeiros, duas pessoas que tinham que acumular nos seus sacos tudo que fizeram, para quando chegasse do lado de lá, mostrarem seus sacos para Deus. Isso é uma historieta que tem um ensinamento. Os dois irmãos partiram. Chegando ao plano espiritual, um estava com o saco carregado, cheio de ouro, pesado. O outro, muito simples, muito modesto. Aí ele falou assim, o rico, o meu saco está maior do que o seu, está mais pesado, eu vou ter mais mérito. Quando colocou na balança, havia uma balança, uma figura metafórica, quando colocou aquele saco vazio, a balança subiu. Quando colocou aquele outro saco, que só continha ouro, metais, a balança abaixou. A balança abaixou. Aí ele ficou surpreso, o rico. Poxa, o meu saco é que estava carregado, cheio de coisas, e a balança não pesou nada. A minha balança, do outro, que era paupérrimo, a minha balança não deu nada, a do outro é que estava cheia. Aí o encarregado lá falou, você acumulou futilidades. Você deu moedas por ostentação, mas a caridade do coração você não fez. E o outro, que tinha dado poucas moedas, aí o instrutor espiritual falou, você tem poucas moedas, mas as moedas que você tirou foram dadas do fundo do coração. Você se privou de várias coisas para poder ajudar, para poder dar essas moedas. O outro não, deu aquelas que não fazia falta. Entenderam esse grande ensinamento? Então é assim. Então não devemos ter ostentação com as coisas que a gente faz. A gente faz, está feito, se puder fazer, de coração aberto e sincero. E aí, estes são os grandes ensinamentos que nós temos. Aí ele dá um outro exemplo também. Vai tirar daquele que tem pouco, mas às vezes aquele que tem pouco não tem nada para dar, porque ele ainda está vazio de sentimento, ele está vazio de amor, ele está vazio da caridade, porque
o grande ensino aqui todo do Evangelho é o amor maiúsculo e a caridade. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Esse é o maior ensinamento. Então, não devemos acumular riquezas materiais. Temos que viver. O dinheiro faz parte da nossa vida material, mas não ficar naquela fixação medonha que a gente sabe que encarcera os nossos companheiros. Eu tenho mais e cada vez eu quero mais e cada vez eu quero mais. Então, temos que nos preocupar com o nosso crescimento enquanto espíritos imortais que somos. Porque sabemos que quando partir, nós prestaremos contas de tudo que nós fizemos aqui. Essa é a lei. Ninguém vai faltar a essa lei. Bom, agora aquele que procura aprender e se melhorar, porque às vezes ele tem pouco, porque ele não teve a chance, ele não teve o ensinamento por parte dos seus pais, teve uma vida difícil. Então, se ele chega à fase adulta e procura se melhorar, crescer, ele vai ter o seu mérito. Porque não nascemos como espíritos simples e ignorantes e não vamos galgando a evolução através das sucessivas encarnações. Então, se tivermos a nossa boa vontade em crescer, nós cresceremos. Cresceremos. Basta que nós nos esforcemos para nos tornar cada vez pessoas melhores. Aí ele cita o exemplo aqui, homens cegos e surdos, abrir. Olha o sermão que ele nos dá. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma. Não interpreteis de modo tão grosseiro e injusto as palavras do mestre, né? Deus é justo. Não é Deus que retira daquele que tem pouco. É o próprio espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que caiu no coração. Por que eu leio isso aí? Porque muitas das vezes nós culpamos a Deus pelos nossos fracassos, a falta de um termo melhor. Aconteceu isso comigo, eu não merecia. Será que eu me esforcei? Será que eu corri atrás, como a gente fala, para me tornar uma pessoa melhor? Ou fiquei acomodada? Né? Aí, procurando culpados pela minha desistência, pelo meu fracasso. Então, nós temos que despertar o nosso espírito para que nós possamos nos tornar cada vez mais pessoas melhores. Aí ele vai citar o exemplo aqui, aquele que não cultiva o próprio campo de trabalho que o pai lhe deu, ele fracassa. Aí ele vai dar o exemplo de um pai que era um grande agricultor, tinha fazendas, era um produtor notável. Partiu, deixou toda a sua fazenda para seu filho. O que aconteceu? O filho fracassou. Por quê? Foi culpa de Deus? Não. Aí ele diz, ele não soube plantar, ele não soube cultivar, ele não soube escolher as sementes, as melhores sementes para plantar, não tratou devidamente da terra. E aí o que aconteceu? A colheita fracassou. E aí ele pode culpar Deus pelo seu fracasso? Não. Ele não trabalhou devidamente como deveria trabalhar, né? E aí, quando a gente, isso eu até me incluo, faz um planejamento às vezes e não dá certo, a gente fica procurando o quê? Os culpados, não é? Ah, mas foi fulano, foi ciclano. Será que eu estou fazendo uma análise minha?
uma autoavaliação. Poxa, não deu certo, eu deveria... Ah, também não deu certo porque eu doei muita coisa para o fulano, para o ciclano, gastei dinheiro que não devia, e aí não deu certo. E aí? Né? O que nós temos que fazer, como ele fala aqui? Quando nós recebemos qualquer tarefa, ter determinação, ter empenho em realizar aquela tarefa, mas principalmente trabalhar naquela tarefa com amor. O amor é o foco de tudo também. Quando nós nos dispusemos a fazer qualquer trabalho, em qualquer lugar que nós possamos ajudar, nós temos que ter amor. Porque quando nós estamos fazendo algo dentro de uma religião, seja ela qual for, a nossa energia está sendo transmitida para aquele trabalho. Aí ele cita também que um grupo de mulheres bem aquinoadas, quer dizer, com uma posição social boa, com dinheiro, elas confeccionavam roupas para as crianças pobres. E a gente vê em muitos romances espíritas, né? Pessoas da alta sociedade que uma vez por semana se reúnem para confeccionar enxovais para bebê. É outro exemplo que ele dá aqui. Aí muitas pessoas, às vezes, riem, debocham, fulano agora está fazendo roupa, né? Quantas vezes, né? No nosso meio. Só que ele mostra que aquelas senhoras que se reuniam para confeccionar enxovais de bebê, elas tinham foco. Elas pensavam nas mães carentes, nas mães que não tinham recursos e que chegaria o inverno e aquelas crianças não teriam roupas adequadas para usarem, agasalhadas. Poderiam até morrer de frio. Então, elas se organizaram, uma vez por semana, se reuniam e confeccionavam com seus próprios recursos roupas para aquelas crianças. Então, ele fala que aquela energia que elas passavam naquele momento para aquelas roupas, enquanto faziam, era um benefício para aquelas crianças, quando recebiam as peças das roupas. Mas principalmente para quem? Para elas. Para elas. Porque era uma doação de amor. Elas estavam... Então, às vezes, certos trabalhos que a gente até realiza dentro da casa espírita, às vezes as pessoas, mas a casa espírita não é serviço social, né? Claro, a finalidade da casa espírita é divulgar a doutrina. Mas se a casa espírita tem condições de ter um outro trabalho que possa ajudar as pessoas carentes, sem prejudicar seus trabalhos, isso é um mérito, gente. É um mérito. Por quê? Porque nós estamos ajudando o nosso próximo. Nós estamos trabalhando para o bem. Né? Não interessa se aquela gestante é desmiolada, é sem juízo, né? Mas a gente está ali ajudando. Eu tenho um trabalho que eu até não divulgo, né? Kátia sabe, de ajudar gestantes. Eu faço um trabalho muito simples. Ontem eu fui com meu irmão, meu companheiro aí de jornada, fomos lá em São João buscar um berço. Aí já levei, já deixei na casa da menina. Não conheço, não sei da vida, mas já são umas 20 que a gente está nesse trabalho. Roupas usadas. Então, a gente procura. Foi o que eu falei com a Kátia. A Kátia é minha companheira nessas aventuras também. Não interessa se a mãe não tem juízo, se não tem pai, se é viciada. Eu estou fazendo um trabalho voltado para a criança. E gostaria muito, se eu tivesse mais condições, de fazer mais.
né? Então a gente dá enxoval. Então tem um grupo de pessoas, né? Colegas, que a gente faz esse trabalho quando aparece, na medida das nossas condições, a gente faz esse trabalho com gestante. A gente dá as roupinhas e a gente vai fazendo o que a gente pode, né? A gente vai fazendo o que a gente pode, porque não, a gente hoje vive num mundo muito carente, né? As coisas estão difíceis, pandemia, a nossa vida é corrida, todo mundo tem as suas ocupações. Mas se a gente tem uma oportunidade de fazer alguma coisa em benefício do nosso próximo, a gente deve fazer. Porque quando nós fazemos, não é para eles que a gente está fazendo, né? O maior beneficiado somos nós, né? Claro que não vamos fazer como moeda de troca. Eu vou fazer para receber, não. A gente faz para se sentir bem, para sentir o nosso papel de espírita, de estudante do Evangelho, daquele seguidor do ensinamento de Jesus, da gente poder auxiliar aquele que está do nosso lado, aquele que está caído, né? Claro que é difícil, não é fácil, não, mas a gente vai seguindo o nosso caminho, procurando sempre, porque a temática, antes de eu ler esse ponto, a temática do Evangelho, pegando todos os capítulos, a grande temática do Evangelho é o amor e a caridade. O amor e a caridade, ele está sempre a capítulos, né, dedicados, o outro estudo que eu fiz foi sobre a caridade. Mas a grande temática do Evangelho é o amor e a caridade. É o que faz com que nós nos tornemos pessoas melhores. Não podemos ficar voltadas só para o nosso umbigo. Nós temos que fazer a caridade. Porque aquela máxima, fora da caridade, não há salvação. Essa é a lei, né? E aí, ele já contou aquela história, eu já contei, do fazendeiro que deixou a sua herança do seu filho, ele não soube cultivar, né? Se perdeu, aí culpou a Deus, e aí ele diz, não, você ainda pode recuperar, você pode começar tudo de novo, fazendo uma autoavaliação das coisas que você não trabalhou direito e se arrepender, o arrependimento é primordial, e tentar consertar, tirar as sementes ruins, plantar, trabalhar com afinco e ter amor. É o que ele fala. Porque tudo que a gente faz com amor, com determinação, com foco, a gente consegue. Então, de tudo isso que foi falado aí, que eu tentei trazer para vocês, o que ficou de lição para nós? Eu botei até aqui no fim. Deixa eu ver aqui. O que nós temos que saber fazer? Separar as melhores sementes dos nossos sentimentos. Regar essas sementes com a caridade. Porque se nós fizermos assim, esses grãos crescerão e vão frutificar coisas boas. Ânimo, ele fala para a gente. Ânimo, trabalhadores. Semeai seu campo, limpai seu campo, tirai as ervas daninhas, pois, assim sendo, o Senhor te ajudará. Bons frutos surgirão. Aí nós chegamos à conclusão. Nós colhemos o que plantamos. Então, qual é o nosso objetivo primordial? É plantarmos o amor, é procurar cada vez mais nos tornarmos pessoas melhores
e olhar para o nosso próximo. E no início ele fala aqui também, como nosso irmão. Não façais com eles o que não quereis que vos façam. Então, é difícil, gente. Não é fácil, não. Falar bonito, falar é fácil. Mas que nós possamos semear no nosso coração as sementes do amor, da paz, da benevolência e da indulgência também. Ele fala muito da indulgência, procurando procurando entender aqueles nossos irmãos que cometem desatinos, porque eles ainda não estão preparados, ainda não chegaram a um grau de evolução que possam ser receptivos às palavras do Senhor. Mas um dia eles chegarão, porque todos nós caminhamos para a evolução. Então, tenhamos para com eles a indulgência, a benevolência, porque são irmãos que às vezes estão no nosso caminho, como ele falou aqui também em determinado momento. Estão ali, estão ao nosso redor, para que de uma certa forma eles apreendam alguma coisa que nós tentamos passar. Nós ficamos tristes quando nós temos no nosso meio familiar aqueles irmãos que a gente tenta ajudar de alguma forma, a gente tenta torná-los pessoas mais ajustadas e não conseguimos. Mas não estão ali por acaso, né, Rubens? Não estão ali por acaso. Estão ali no nosso meio para semente ser plantada e um dia eles se tornarem pessoas melhores. Então, que Jesus nos abençoe e possamos a cada dia refletir mais nos nossos atos, nas nossas ações, que possamos ter mais indulgência com aquelas pessoas que às vezes estão nas ruas, são drogadas, porque temos esse péssimo hábito de julgar, de fazer os julgamentos. Mas são irmãos que precisam de preces, precisam de ajuda, e o nosso papel, como verdadeiro cristãos que somos, é erguer uma prece, elevar uma prece para eles, procurando ajudá-los da maneira que a gente pode. Sendo assim, Senhor, muito obrigado por tudo a vocês, irmãos amigos, que tiveram a paciência de me ouvir, e a vocês, irmãos espíritos amigos, que me acompanham nessa caminhada. Muito obrigado, e que a paz de Deus fique com todos vocês.